Olá, sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que temos na aula? Aula 9, revisão e avaliação. Vamos à nossa aula de hoje. Então, hoje vamos começar no espaço alternativo. Nossa aula, então, vai ser falando sobre isso, aquilo que está ao seu redor. Você já parou para perceber e enxergar a beleza das coisas ao seu redor? Você consegue e reconhece o lugar que realmente você está? Consegue enxergar a arte ao seu redor? Como é? É bonito? É estranho? Qual é a sua relação com o lugar em que você vive? Aqui a gente está começando a enxergar que isso que às vezes pode parecer estranho ou, de repente, para alguns até depredação, na verdade é um tipo de arte. Aqui eu estou num grafite, que é reconhecido, legalizado, apesar de hoje não ser o assunto dessa aula, nós vamos ver que isso nos remete a enxergar a arte com outros olhos, que é exatamente esse o objetivo. Trazer aqui um olhar para o patrimônio, que às vezes nós enxergamos como algo muito clássico. E realmente, a palavra traz esse peso. Olha só, o que é patrimônio, afinal? Se a gente olhar lá do seu conceito, vamos perceber que ele pode trazer a questão dos bens de grande valor para pessoas, comunidades, nações, um conjunto da humanidade. E assim, vamos avançando, percebendo que patrimônio realmente vem desde a Roma Antiga, nos trazendo essa coisa do pertencimento mais patriarcal. Porém, nós vamos perceber que existem vários tipos de patrimônio. Vamos começar pelo patrimônio cultural. Olha só, quando a gente fala do patrimônio cultural, vamos logo nos remeter ao nosso contexto brasileiro, trazendo aqui um instituto que traz esse amparo da nossa arte, da cultura, tendo um olhar de preservação, que é o IPHAN, que ele passa a ter esse olhar sobre os nossos patrimônios materiais e imateriais. Podemos ver aqui também que, quando falamos de patrimônio cultural, a gente vai definir como aquilo que é um bem de natureza material e imaterial importante para a sociedade brasileira. E isso está amparado no artigo 216, quando a gente traz que as formas de expressão, modos de criar, criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações, tudo isso vamos ver que são manifestações artístico-culturais que são preservadas. Aqui vamos ver também tudo isso como um conjunto. Tanto a questão artística mais tradicional, como vimos de obras, mas também aqueles de conjunto urbano, como o cenário que nós começamos lá no nosso grafite no viaduto, que são sítios também históricos, paisagísticos, arqueológicos, até mesmo científicos. Então, vamos começar a destrinchar isso olhando o patrimônio imaterial, que seriam os bens culturais e materiais. Eles estariam aqui relacionados às habilidades, às práticas, ao modo de ser das pessoas. Então, vamos perceber que o samba, o queijo, festas, capoeira, tudo isso são manifestações que não são palpáveis. Então, elas são de patrimônio imaterial, aquilo que eu não pego, porque eu não mensuro. Então, vamos colocar aqui como conhecimentos que são enraizados no cotidiano das comunidades, manifestações literárias, música, arte no geral, os ritos, as festas, o entretenimento, a vida social. E, por outro lado, nós temos o patrimônio material. Então, atente que antes nós tínhamos o I à frente, o imaterial, uma negação.
Então, aquilo que eu não pego. Então, logo, o nosso patrimônio material é aquilo que eu mensuro, é o palpável. E aqui vamos ter o quê? Os bens culturais, que são classificados já de natureza arqueológica, paisagística, etnográfica, histórica, de belas artes e das artes aplicadas também. E esses podem ser também subdivididos, como bens imóveis, que são aqueles de núcleos urbanos, sítios, e bens individuais, como também os bens móveis, que são aqueles de coleções. Vamos ver acervos, coisas documentais, bibliográficas, fotográficas, cinematográficas. Um exemplo, olha só, temos Ouro Preto, temos Olinda, temos São Luís do Maranhão, temos o nosso Corcovado no Rio de Janeiro e entre outros. Percebe que aqui eu já estou trazendo exemplos mais concretos. São aqueles de estrutura palpável e mensurável. Então vamos agora olhar para o patrimônio artístico nacional, onde todas as obras de arte, aqui pura ou arte aplicada, popular ou erudita, nacional ou estrangeira, pertencem ao poder público. Aqui vamos ver a questão do orgânico social e há particulares nacionais, particulares estrangeiros, residentes no Brasil. Exemplo, samba, Dorival Caymmi. Quando a gente coloca o exemplo do samba, você já se remete ao Brasil. Quando a gente coloca Dorival Caymmi, o nosso artista consagrado. E vamos passar a reconhecer essa importância cultural e artística. Afinal, não é só aquilo que eu mensuro. Lembra que nós vimos a questão da memória, de preservar os hábitos, costumes, festas, aquele conhecimento ancestral. Então, ao preservar esses bens materiais e imateriais, a gente passa a preservar o quê? A identidade de um povo. Isso nos leva também a entender que não só o nacional, mas o nosso local. Então, vamos ver o nosso patrimônio artístico amazônico, que aqui vamos trazer as culturas, as artes dos nossos povos indígenas brasileiros, que fazem parte de todo esse patrimônio cultural. Esses direitos que foram conquistados com muita luta, muito trabalho, grupos indígenas e organizações e profissionais que estudam e defendem a valorização desses povos. Então, vamos ver aqui a questão da diversidade linguística. Ou seja, quando eu falo de tudo isso, eu não posso desconsiderar que eu também vou olhar para essa variedade, a multiplicidade. Então, essa diversidade linguística é a multiplicidade de formas de falar uma língua, que varia conforme o contexto. Porém, a gente vai olhar aqui dentro desse aspecto da identidade cultural. Então, assim vamos perceber que podemos ver como tudo isso nos traz esse olhar da arte, que ela sempre existiu. Então, mesmo que a escrita ou características sejam específicas de uma linguagem artística, ela será compreendida e lhe tocará de alguma forma, atingindo assim a sua função básica de expressar, comunicar e manifestar. O que isso quer dizer? Ora, quando você aprecia uma arte, você pode não saber a língua nativa daquele artista, mas a obra chega em você, lhe toca de alguma forma, faz com que você sinta alguma coisa. Então, ele atingiu o objetivo, seja de lhe incomodar, seja de lhe sensibilizar. O importante é que você não saia neutro, mas seja atingido de alguma forma com aquela arte. Assim, vamos perceber que na Amazônia encontramos artistas que fazem uso incrível de técnicas e materiais locais, trazendo à tona questões sociais e ambientais. Eles criam obras que não só embelezam, mas também provocam reflexões sobre a cultura, as tradições da região, além de interagir com os desafios contemporâneos enfrentados pela população. Então, eu trago um exemplo aqui do nosso artista Ottoni Mesquita, do Fruto Urbano. Aqui vou trazer para vocês algo muito recente. É uma obra, um documentário que foi realizado recentemente para trazer à tona esse talento, toda a história desse professor, artista, que possui o mestrado em História da Arte
tem uma formação dentro das artes visuais no Rio de Janeiro, participou ali de toda uma formação em que ele trouxe para cá, advindo que ele é de Altazes, e fez ali a sua exposição em 1850, 1915, e trouxe também obras para a gente a partir de uma técnica própria, em que ele conseguiu olhar as nossas belezas de matéria-prima. Então, ele criou toda uma ritualística para criar as suas obras, trazendo o barro, trazendo coisas da natureza, tudo isso apresentando em suas obras. E assim, vamos perceber que o Fruto Urbano é a arte que nasceu para falar dessa Amazônia, desse olhar amazônico. Então, vamos ter aqui um olhar para esse documentário também. Olha só, aqui a gente percebe que ele, enquanto um artista de Altazes, ele se considera amazonense. E ele traz para a gente esse olhar em que a arte ela não é apenas para embelezar, mas sim para critizar. Então, ele traz uma crítica nas suas obras e ele passa a nos levar a refletir sobre o que acontece ao nosso redor, na nossa contemporaneidade, fazendo refletir sobre tudo o que os nossos povos passaram. E assim, ele vai construindo uma narrativa nas suas obras. E hoje nós temos, que eu convido vocês a prestigiar, depois devem ter acesso aí de forma pelo YouTube e outros canais, para poder acessar esse material, valorizando assim a nossa arte local também. Então vamos ver aqui a questão da música e performance? Olha só, quando a gente fala de música e performance, eu trouxe para vocês uma música que é uma cantora indígena. Então, eu trago aqui a música Essa Terra é Minha, onde foi uma composição de uma indígena que ela compôs junto com outros 2 companheiros. Então, a Narúbia, junto com outros 2 cantores indígenas, preparou, e eu os convido a apontar o celular para esse QR Code e apreciar a obra também, preparou essa obra em que traz as suas origens, traz toda a força do seu povo. E aqui ela nos conta também a questão da luta, da valorização. Afinal, ela também é uma ativista. Então, as suas obras, assim como eu falei há pouco do nosso artista visual, não é só para você apreciar, mas também para refletir. Então, a nossa artista, ela também nos leva em suas canções a refletir e a encontrar coisas dos nossos povos originários. E, claro, ela traz algo do seu povo, advinda lá do povo de Ini. Então, ela conta um pouco dessa coisa mais milenar, mas também das resistências, de tudo que o povo já passou. Avançando, eu trouxe aqui também alguns exemplos de artistas que são voltados à nossa literatura indígena, como a Beth, Tiago. E, claro, aqui eu também trouxe alguns artistas, não tem só esses, né? Temos muitos outros. Eu trouxe apenas para conhecimento. Depois, claro, vocês podem ir atrás, pesquisar. E os convido a ler também obras dos nossos artistas indígenas. Afinal, são histórias, contos, lendas que guardam muito da nossa cultura e que ao longo do tempo foi se perdendo. Mas lembra que nós estamos falando de patrimônio. Então é você resgatar, valorizar, prezar por aquilo que já foi construído. Afinal, esse olhar cultural é exatamente aquilo que vai sendo passado de geração em geração, onde a gente percebe que vai tendo a valorização. Então, eu trouxe agora um outro artista mais contemporâneo, em que ele é estilista. Sim, o estilista amazonense, que vocês
já devem ter visto que está ganhando uma ascensão não só âmbito nacional, mas também global, que é o Maurício Duarte. Então, aqui ele traz sua arte dentro desse olhar amazônico nas vestimentas. Olha só um exemplo. Trouxe aqui uma imagem de um desfile, onde vocês conseguem enxergar. Isso nos leva já a perceber que então a gente vai trazendo esse patrimônio para algo mais tecnológico. Então vamos agora explorar a conexão entre as linguagens artísticas e a tecnologia digital da informação. Quando falamos da tecnologia, pensamos na questão da inovação. Mas aqui também vamos ter um olhar de que hoje algo é avançado para nós, porém antigamente também tínhamos avanços para aquela época. Então, hoje olhamos para o passado achando que de repente pode ser atrasado, mas a próxima geração olhará para nós como atrasados. Ou seja, cada época possui o seu avanço, sua tecnologia. Então, precisamos enxergar que sim, os nossos povos originários, aqueles que já produziram algo no passado, produziram muitos avanços também tecnológicos. E essas ferramentas, vamos perceber que elas podem até ser vistas como algo que um dia foi um avanço e hoje é até inspiração. Então, possibilitando expressão, preservação, inovação e trazendo aqui essas práticas culturais. Vamos avançar agora e ter esse olhar dessa arte dentro desse contexto amazônico. Quando eu falo dessa arte visual amazônica, eu vou colocar aqui os elementos e vou incorporar esses elementos, né? Tanto tradicionais quanto contemporâneos, refletindo a diversidade que nós temos, valorizando tudo aquilo que é da nossa identidade, trazendo a estética que permeia esses povos amazônicos. Então, admirando as nossas belezas. E aqui a gente vai percebendo essa beleza que foi registrada com algo tecnológico. Então, vamos perceber aqui as nossas TDICs, que são o quê? As tecnologias digitais da informação e comunicação, que aqui vai incluir tudo que a gente utiliza hoje em dia. Celular, smartphone, computador e inteligência artificial. Através das linguagens artísticas, podemos observar tudo isso sendo também criado. E aqui não vamos colocar limites, isso vai se expandindo. Então, a atualização de recursos tecnológicos é vista como uma ampliação da capacidade de expressão artística. Ou seja, aqui nós podemos romper barreiras, criando algo que vai chegar a uma arte híbrida, onde eu quebro o que a gente chama de terceira parede, chegando mais perto do meu público em qualquer lugar, usando a tecnologia. Então, a criação artística hoje, ela se utiliza das tecnologias. E a gente vai perceber que o mundo está avançando nesse contexto, levando a questão da parte da tecnologia na vida e nas artes, no trabalho, no cotidiano. E Santaella mostra para gente que a gente vai perceber esse desempenho. E essas gerações que vão desenvolvendo essa linguagem, vão difundindo isso, trazendo essa conexão contínua. E um exemplo que eu trago para vocês é da nossa artista, que hoje ela já teve a sua primeira obra vendida num leilão, que é a nossa robô humanoide. E ela já produziu umas 5 obras. A sua primeira obra foi a leilão. E hoje temos obras que são feitas por IA e são feitas por humanos e participam da mesma competição. Então, podemos perceber aqui uma hibridade, um conjunto, um mesclar de técnicas que hoje não possuem mais limites. Hoje a gente consegue enxergar que a arte ela não está mais fechada a técnicas tradicionais. Eu consigo enxergar a arte hoje nos muros, nas paredes, na televisão, no seu celular. Onde quer que você vá, você vai ter uma forma de se expressar.
E a tecnologia hoje, ela te ajuda a chegar mais perto, talvez, do que você queira expressar. Então, chegamos ao final de mais uma aula.